Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Pega o livro de história, Ítalo. E todos os demais vão lá na página 24, por favor. Professora, a senhora vai falar a nossa nota da sondagem? Não, hoje não, porque alguns pediram para que eu estendesse o prazo, e aí ela ficou aberta ontem até de noite, e hoje de manhã dei aula e não consegui corrigir, tá? Eu tinha página 24, né? Isso. Alguns tiveram dificuldade de fazer a sondagem, pediu para que eu estendesse, teve alguns probleminhas e ficou aberto ontem. Então só fechei hoje. E hoje eu não consegui fazer a correção porque de manhã eu estava em aula, tá? Dando aula. Aí amanhã eu falo para vocês. Que aí hoje à noite eu faço as correções e falo para vocês a nota de cada um, tá bom? Queridos, ativem as câmeras. Catarina tá com a câmera desativada, Maria Vitória, João Pedro. Ok. Entendi, João Pedro. Maria Lúcia, ativa a câmera de novo, amor. Maria Vitória. Como vocês estão? Como foi o final de semana? Ítalo. Eu tô bem, professora. Foi bem? Que bom. Uhum. Vamos então pegar o livro de história, vamos acompanhar. Vou fazer a chamada rapidinho aqui. Justamente quem já entrou, ingressou na aula. Tá faltando muitos hoje, hein? Vamos lá. Beatriz não entrou ainda, eu vou deixar em branco. A Catarina está presente, Emanuel presente, Ítalo presente, João Pedro presente, Luísa presente, Maria Lúcia presente, Maria Vitória presente, Nicole ainda não, Noemi também não, Vitor Hugo também não, nem a Vitória, né? Vou deixar aqui em branco ainda, vai que eles entram. Vamos falar da economia e o trabalho no mundo medieval europeu, né? Nós estamos falando da sociedade feudal, primeira organização social que se instalou na Europa, depois de Roma, né? Depois da gente ter falado de Roma. Vamos lá, vou compartilhar com vocês a minha tela. Aqui está. Deixa eu só organizar. Alguém mandou mensagem. Meninos, então vamos lá. Acho que hoje a gente consegue concluir esse capítulo e até iniciar o próximo. Sobre a correção da atividade. História teve atividade que eu tenho que corrigir. Era para mim ter mandado ontem, só que ontem foi uma correria e, por incrível que pareça, eu esqueci de mandar a correção para vocês. Então, eu vou estar encaminhando hoje em PDF, tá? Para vocês fazerem, tá bom? Ouviram? Lembrando que não só de história, mas de todas as disciplinas da semana passada. Então, economia e o trabalho no mundo medieval europeu. Então, durante esse período, a agricultura era o principal recurso de subsistência da sociedade, tá? Principalmente como economia dos feudos. Então, a terra era o elemento de divisão social. Então, ela pertencia ao senhor feudal, a relação de trabalho era baseada na servidão,
Então, a propriedade feudal ou senhorio se dividia em 3 áreas distintas. Eu acho que a gente viu isso aqui na última aula. Eu coloquei continuação, mas esqueci de pôr a data. Acho que nós vimos isso aqui na aula passada. Mas vamos lá. Manso senhorio correspondia às terras do domínio do proprietário do feudo, que incluía as áreas cultiváveis, todas as instalações básicas da propriedade, como o castelo, o moinho, o celeiro, as oficinas de manutenção e os estábulos para os animais. O manso servil era destinado à moradia e à produção de subsistência dos camponeses, que seriam os servos. O manso comunal era de uso comum. Era tanto do proprietário como da comunidade servil. Então, eles coletavam madeira, mel e frutos, lavavam ali os animais, levavam os animais para pastarem, e o direito de caça era exclusivo somente do proprietário da terra, tá? Aqui tem uma imagem representando como que funcionava. Entre as muitas obrigações prestadas pelos servos dentro do feudo, a gente pode destacar algumas principais. A eracoveia, que era o trabalho gratuito dos servos nas terras senhorais, era exercido por 3 dias da semana. A talha era o tributo que era correspondente à parte da produção gerada, tá, das glebas servis, ao proprietário do feudo. Banalidade era um tributo em produto cobrado sobre os serviços pela utilização das instalações do feudo, como moinhos, celeiros, forno, lagar, ou seja, tudo era pago. Captação era um tributo que era cobrado para o pagamento de uma taxa relativa a cada elemento servil, tá? Em que habitava o feudo. O censo era um tributo anual de produtos pelo uso da terra, chamado de censo. Mão morta era um tributo pago para um servo que fosse reconhecido como um novo posseiro do lote de terra após a morte do pai. Dízimo era um tributo que correspondia a 10% da produção servil recolhido para a igreja. Em troca de proteção, tudo isso eles tinham que pagar através de trabalho em troca de proteção oferecida pelos proprietários no período de guerras medievais, da posse de gleba no manso servil. Os servos se comprometiam a trabalhar gratuitamente, realizando todas as obrigações citadas que a gente acabou de dizer. E as glebas, eles eram oferecidas aos servos que eram de propriedade do senhor feudal também. Então, o que o proprietário lhe assegurava era o direito de posse, ou seja, o direito do uso e exploração das glebas, tá? Com isso, a religião era predominante, era teocêntrica, que Deus era o centro de todas as coisas, né, e enxergava Deus como o centro da vida e do universo. A Igreja Católica foi a religião predominante em toda a Idade Média, tá, como também a principal instituição social. Ela teve influência sobre as manifestações artísticas, culturais, intelectuais, científicas, políticas e sociais. Refletiu tanto o pensamento da igreja e da cultura medieval, subordinando a percepção teocêntrica do universo, em que a fé se colocava como eixo explicativo da ocorrência de fenômenos naturais e também de relação social. Mosteiros, conventos, abadias possuíam uma expressiva importância e prestígio como centros de aprendizagem da sociedade europeia, também como abrigo. Então, os monges, eles eram beneditinos, né, que eles se integravam à primeira ordem religiosa, que era fundada por São Bento de Núrcia, em 519. Eles foram também responsáveis pelo trabalho da conversão dos povos bárbaros germânicos, que eram dos ingleses. A cultura medieval, ela se subordinou à percepção teocêntrica. Teocêntrica a gente já falou o que é, em que Deus é o centro de todas as coisas, tá? A fé ela era colocada como eixo de explicação de tudo.
Então, de importante, né? A igreja ela tinha um trabalho desenvolvido na Alta Idade Média também pelos monges, que eram responsáveis, gente, pela transcrição de manuscritos grego-romanos e pela produção de obras religiosas a partir da língua latina. Então, os monges copistas, eles produziam ilustrações nas obras que eles eram responsáveis por traduzir, eram chamados de iluminuras, tá? Que tinha a função de ilustrar e reforçar o pensamento religioso. Então, eles representavam as paisagens locais, os aspectos da natureza, símbolos de tradição pagã, como os dragões também. A partir da Baixa Idade Média, vocês estão acompanhando? Tá acompanhando? Sim? Entendendo? Tá rápido demais ou tá para entender? Tá tranquilo? Preciso que vocês me falem. Pra mim tá tranquilo, professor. Tá bom. Se alguém te achar que tá rápido, me avisa. Então, vamos lá. A partir da Baixa Idade Média surgiram as universidades, tá? Que eram escolas que ofereciam 2 tipos de formação básica, que era a gramática, retórica e lógica, que era o trivium, e o quadrivium, que era aritmética, geometria, astronomia e música. Posteriormente, é que se podia se cursar artes, teologia, medicina e direito, tá? A primeira universidade europeia foi fundada na cidade de Bolonha, na Itália, em 1088. Posteriormente, no ano de 1096, foi fundada a Universidade de Paris e a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Estavam presentes nesse cenário medieval os estudos da alquimia, da astrologia, tá? A alquimia são um estudo voltado para a ciência relacionada à física e à química, tá bom? Astrologia voltada à questão da astronomia, viu? Tanto alquimia química, astronomia. Astrologia voltada à astronomia. Os alquimistas, eles eram pesquisadores influenciados pelos estudos dos povos árabes. Então, eles procuravam desvendar, entre outros mistérios, a fórmula do eligir da juventude, a pedra filosofal, a substância que poderia se transformar em ouro todos os metais. Os experimentos relativos à alquimia estimulam muito a descoberta de elementos químicos, a descrição do processo de destilação, filtração e sublimação. Vocês conhecem porque nós estudamos isso em ciências, tá? No século XII, a tradução da obra do matemático grego Euclides e a álgebra hindu proporcionou inovação, né, nos estudos da engenharia. Então, possibilitou mudanças na arquitetura das igrejas, tá? Principalmente na questão do estilo romano para o estilo gótico. O estilo romano ele foi desenvolvido no século XII e XIII, caracterizado pela presença de arcos bem redondos e abóbadas. Abóbada quer dizer uma construção encurvada, na forma de um arco, tá? Era uma forma de uma cobertura. Paredes bem grossas, poucas janelas. Então, era bem assim, a atmosfera era mais focada no interior. Já o gótico, ele surgiu no século XIV e XV, era uma arte das catedrais que ficou conhecido como gótico medieval, porque foi marcado pela adoção de arcos ogivais, que possibilitou a construção de uma abóbada de nervuras ou a partir de paredes mais finas. Pra vocês terem uma ideia, o que quer dizer isso? Abóbada, parede grossa e fina, seria isso, ó. Isso aqui é o romano, isso aqui é o fino, tá? Ok, Vitória. Então, diferentemente do estilo romano, o gótico ele adotou a fachada de 3 portais
explorou aí a luminosidade no interior, tá? A janela central de inúmeras vitrais que também tinha a função de catetizar, retratava nos vidros coloridos a cena da vida de Cristo e de outras passagens bíblicas. No verticalismo dos seus edifícios, o gótico procurou explorar a pequenez humana diante da infinitude do poder divino. Aqui, para vocês terem uma ideia, aqui tem uma catedral de Mondonedo, na Espanha, construída no século XIII, o estilo romano. E aqui a gente tem uma catedral de Notre Dame, na França, construída no século XIV, estilo gótico. Pra vocês verem a diferença, tá? Outra obra traduzida que causou aí uma mudança nesse pensamento foi a do Aristóteles, que era um grego. Ele influenciou muito a formulação da filosofia escolástica desenvolvida pelo religioso Tomás de Aquino. Seus estudos deu origem à obra de Suma Teológica, na qual diferenciava o esclarecimento da fé cristã em conciliação com a razão. Surgiu aí o monge franciscano Roger Bacon, que rejeitou o pensamento escolástico e defendeu a única fonte de conhecimento, que seria a experiência. Nos séculos finais desse período, a literatura ganhou também bastante repercussão e importância. Os autores que eram considerados os primeiros escritores humanistas, quer dizer, os pensadores que questionavam a leitura do mundo com a percepção teocêntrica. Quando fala de percepção teocêntrica, está falando de uma percepção voltada para a percepção humana. Esses escritores se destacam Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, e as suas obras eram explorar as incertezas da natureza, do espírito humano, formular um novo ângulo de existência terrena em relação ao divino e o profano. E aí, queridos, a gente finaliza esse capítulo, tá? E eu quero que vocês façam página 30 e 31. E aí eu vou mandar a correção depois. Hoje eu só vou mandar da semana passada. Essa aqui eu já mando na próxima segunda, tá? E a gente vai iniciar agora o próximo capítulo. Acompanhe lá com a tia. Capítulo 2. O mundo medieval árabe. Então, fora da Europa, durante esse período de Idade Média, os povos localizados em outros continentes vivenciou seu próprio tempo histórico e seu próprio desenvolvimento de sociedade. Então, agora a gente vai estudar os árabes, como eles se organizaram, qual era a relação de poder entre eles, práticas religiosas, tá? E como que era a interação deles com a Europa, com os povos da Europa. Então, dê uma olhadinha na imagem inicial. Dê uma olhada. Isso aqui é uma mesquita, tá? No Paquistão, século 17. Numa cidade na Pérsia, vivia 2 irmãos, que eram o Cassim e o Ali Baba. O primeiro havia se casado com uma mulher rica, enquanto o segundo arrumou uma esposa muito pobre, passando a viver quase na miséria. Um dia, ao cortar lenha num bosque, Ali Baba ouve um estrondo, amedrontado sobre o topo de uma árvore, e vê 40 homens chegando a cavalo. O chefe do grupo olha para uma montanha e diz: "Abre-te, Sésamo." De repente, uma rocha se move, abrindo uma passagem pelo qual o bando some dentro de uma caverna oculta. Ali Baba repete então as palavras mágicas e entra na caverna, que revela um fabuloso tesouro. Então, essa é só uma história, tá? Só uma história. A linha do tempo que sinaliza esses 2 períodos, tá? É de um recorde histórico que será estudado, né, e analisado ao longo deste capítulo, que vai fazer referência ao período dos povos árabes dos povos árabes que não professavam, na sua maioria, como a religião islâmica.
Então, a gente tem aí um período, a Arábia pré-islâmica, a gente tem século XV a.C. e depois século VII d.C. Aqui abaixo a gente tem um mapa que representa essa localização dessa região dos árabes, tá? Deem uma olhada para vocês verem. Península Arábica. Oi, Vitória. Depois assiste o que você perdeu, viu? E me lembra no final de colocar sua presença. Meninos, o território ele deu origem à civilização árabe, ele é desprovido de vales fluviais, pela presença de muitos desertos. Então, os melhores lugares para viver são os próximos ao litoral sul, que é na região do Iêmen, na costa do Mar Vermelho, tá? Geograficamente, pode-se destacar o desenvolvimento da civilização árabe em duas regiões, que é a Arábia desértica e a Arábia litorânea. A região da Arábia desértica tem característico solo bem árido e montanhoso. Era ocupado pelas tribos de beduínos, que é um povo nômade que dedicava ao pastoreio, que vivia ali nos constantes confrontos pelo controle dos melhores poços e oásis. A partir do século VI é que iniciou a formação de grupos aristocráticos que eram detentores dos grandes rebanhos. A Arábia litorânea, que é a Arábia Feliz, ela era constituída por povos sedentários que se organizavam em clãs, praticavam agricultura como a principal atividade comercial. Latrib e Meca eram próximas às regiões do Mar Vermelho, que é as duas cidades, despontavam aí com grandes centros comerciais da Arábia, interligava toda a rota de caravanas que acessavam o reino de Sabá. Localizava-se ao sul do Mar Vermelho, a Palestina, a Síria e a Fenícia. Então, o intenso trânsito de produtos entre a África e o Oriente estimulou essa emergência de grupos sociais e enriqueceu muito as práticas comerciais na região, tá? Gente, beduíno quer dizer habitantes de terras abertas ou povos que vivem em tendas. Como era exercido o poder no mundo medieval árabe? Aqui tem uma linha do tempo para referenciar essa questão política deles, o surgimento da prática da fé com base no islamismo, tá? Então, a gente tem aí 622 Égira, 632 Califado, 661 Dinastia Omeada, 750 Dinastia Abássida, até 1258. A Arábia pré-islâmica era um território constituído de 335 tribos independentes entre si. Então, não havia nenhum governo centralizado, todas as tribos eram politeístas e cultuavam mais de 300 deuses. Tinham inúmeras forças da natureza divinizadas, ou seja, tudo na natureza era divino para eles. Ok, João. Então, a cidade de Meca, ela era um polo econômico, como também um centro religioso muito importante pelos árabes. Na cidade encontrava o templo, que era conhecido como Kaaba. Ficavam ali os diferentes objetos onde eles eram adorados, como a pedra negra, segundo a tradição, ela teria vindo do céu, branca e brilhante, mas enegreceu ao cair na terra em razão dos pecados cometidos pela humanidade. A tribo dos Coraxitas viviam em Meca, cidade que era formada de comerciantes muito abastados e responsáveis pela queda de Kaaba. Então vamos lá. A Arábia momentânea. Nascida em 570, a cidade de Meca, Maomé ou Muhammad, louvado, pertencia a um dos clãs mais pobres da tribo dos Coraxitas. Órfão ainda criança, ele foi levado pelo avô para uma tribo do deserto. Passou ali a conviver com o modo de vida dos beduínos. Ele retornou para Meca aos 15 anos. Ele era responsável pela condução do comércio de caravana e ele fazia parte disso.
Ele se casou com 25 anos. Ele era responsável com Khadija, uma rica viúva também atuante no ramo de caravanas. Em suas viagens para a Palestina, entrou em contato com os valores religiosos do judaísmo e do cristianismo. Segundo alguns textos sagrados do islamismo, aos 40 anos, Maomé teve uma visão com o anjo Gabriel que lhe revelou a existência de um único Deus, qual ele chama de Alá. Nesse momento, Maomé foi escolhido como o último profeta de Deus. A partir dessa e de outras revelações divinas, Maomé passou a pregar o monoteísmo, afirmando ser Alá o único Deus. Perseguido pela tribo dos Coraixitas, Maomé e seus discípulos fugiu de Meca para Medina em 1622. A fuga de Maomé para Medina ficou conhecido como Hégira. Hégira quer dizer êxodo, migração ou deslocamento. Foi então instituído como o início do calendário islâmico. A palavra Islã significa submissão à vontade de Deus. Por meio de pregações de Maomé, gradualmente os beduínos foram se convertendo à nova doutrina. Em 630, Maomé obteve o apoio dos beduínos e do povo Aitret, que era inimigo dos Coraixitas. Nesse mesmo ano, eles invadiu a cidade de Meca, derrotou os Coraixitas. Depois, eles destruiu todos os objetos religiosos de Kaaba, preservou apenas a Pedra Negra. Em 1632, após promover a unificação política dos povos árabes em torno do Islã, Maomé faleceu aos 62 anos. Seus seguidores passaram a ser chamados de muçulmanos, aqueles que se converteram a Alá, tá? Com a morte de Maomé, que não deixou herdeiro nenhum, nem indicou nenhum sucessor, o novo Estado árabe ficou inicialmente governado pelos seus parentes e companheiros religiosos mais antigos, que recebeu o título de califas, que são sucessores. Os mais importantes califas foram Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, e Medina tornou-se a capital dos árabes, e regime adotado foi a monarquia de caráter patriarcal ou não, não hereditário, tá? Essa fase foi marcada por expansão do mundo árabe nos limites territoriais, tá? Da Mesopotâmia atual, Iraque, para o Egito. O termo islâmico tem significado esforço de conversão. Passou a ser então empregada como forma de justificar o processo expansionista árabe que definia a partir daquele momento. A morte de Ali, na última califa, abriu uma divisão entre os seguidores do islamismo, e havia aquele que defendia a sucessão consanguínea, que era aquela por grau de parentesco. Para esse grupo, o sucessor de Maomé deveria pertencer à própria família do profeta, pois eles eram contra os apoiadores de Ali. Surgiu aqueles que entendiam que o herdeiro de Maomé deveria ser fiel e tivesse apenas mais conhecimento, não só sobre o Alcorão, que era o livro sagrado do islamismo, mas também sobre a Sunna, que era uma obra que estudava a vida, os efeitos das pregações transmitidas por Maomé. Foi nesse contexto que surgiu ali dois grupos importantes no mundo islâmico: os xiitas, tá, seguidores de Ali, e os sunitas, que são estudiosos de Sunna. Por hoje, meus amores, nós vamos ficar por aqui. Aí a gente vai falar das dinastias Omíadas, tá? E aí a gente continua na nossa próxima aula semana que vem, tá bom? Tá? A gente continua na página 42. Ok. Tem alguém que entrou agora que eu não pus chamada, presença? Beatriz entrou, né? E Noemi. Deixa eu colocar. Eu também, tio. E Vitória, né? Oi, tia, É você mesmo, colocou Vitória. meu nome? Oi? Você colocou meu nome? Ah, não, tem que colocar. E o Vitor? Vitor, deu certo? Você fez a sondagem?
entrou atrasado demais, eu aconselho que assista pelo menos a parte inicial dessa aula, viu? Onde a gente finaliza o capítulo anterior. Tem uma tarefinha para fazer, não se esqueçam disso. Tarefa lá da página 33 e 31, tá? Então é isso, fiquem com Deus. Mais tarde eu vou postar as correções em PDF das outras tarefas da semana passada. Tchau, tchau, meninos.